Eu particularmente acho bem difícil, que é esse 58 aqui. Uhum. Eu vou pôr ele aqui e vou fazer, e vou querer que você me ajude. Perceba que ele é bem parecido com aquele que nós estávamos conversando na outra aula, né? Sim. É bem parecido, mas não é igual. Então vamos lá. Quantas retas ficam determinadas pelos 10 pontos distintos? Muito bem. Então a gente sabe que retas pode ser dadas por a união de dois pontos, né? Sim. Muito bem. Então a gente vai usar combinatória para isso, porque a gente precisa da combinatória ah, desses 10 pontos. Só que a ideia é pegar um ponto de cima e um ponto de baixo para fazer isso. Uhum. Então, por exemplo, nós podemos nós podemos escolher, nós poderíamos fazer, por exemplo, a união dos 10 pontos de dois em dois, certo? Uhum. Isso daria todas as combinações possíveis. Só que isso causaria um problema, que é justamente a criação de um monte de retas iguais. Vamos dizer assim, essa, essa, são todas retas iguais, certo? Sim. Então nós temos que excluir essas possibilidades. Então, eu preciso excluir todas essas combinações desses um, 2, 3, 4, 5, 6 pontos de dois em dois. Entendeu a ideia? Então, eu vou excluir todas as combinações de 6 de dois em dois, tirando todas as possibilidades daqui. E aqui, fazer a mesma coisa, eu vou excluir todas as possibilidades de 4 de dois em dois. Tá entendendo? Sim. Isso. Só que, para que eu faça isso, eu também estou excluindo a possibilidade real que é existir uma reta aqui, né? E outra aqui. Então, eu tenho que somar essas duas que eu excluí. Beleza? Uhum. Muito bem. Agora, a combinatória é 10 fatorial, ah, 10 menos 2 fatorial, 2 fatorial. Você sabe fazer isso? Sei. Certo. Muito bem. Tem como você fazer, por favor? Uhum. Aí só te mandar foto, né? Certo? Sim, sim, só manda. É que tinha travado. Note que toda vez que a gente está fazendo esses problemas de combinatória, né, eles nos permitem várias possibilidades. Sim. Dessa vez eu estou usando essa estratégia, né? Poderia usar uma outra estratégia. Por exemplo, a combinação dos de cima com os de baixo, algo assim, ok? Uhum. Bem, vamos ver o que você fez aqui. Então você fez os fatoriais, cortou e achou 45 para esse primeiro. Sim. Exatamente, né? A gente sempre tem que cortar o maior fatorial para evitar de fazer contas longas. Nem mesmo a calculadora às vezes resolve alguns fatoriais muito grandes. Beleza. Então tá bom, isso deu 45, né? Isso. Agora o 6 de 2 em 2 vai ficar 6 fatorial. 6 menos 2 fatorial, 2 fatorial.
Quanto é que vai ficar isso? Vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, dividido por 4 fatorial, 2 fatorial. Então, a gente pode cortar isso aqui, o 6 cortar com 2, sobra 3, fica 15, né? Sim. E a mesma coisa com o 4, vai ficar 4 fatorial, 4 menos 2 fatorial, 2 fatorial, daí vai ficar, bem, de novo, né, vai cortar, porque vai ficar 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Então, esse 2 fatorial vai cortar com 2 fatorial de baixo, né, aquela história. Uhum. E tem um outro 2 fatorial que surgiu dessa subtração aqui também, que vai cortar com o 4 e vai sobrar 2, então vai dar 6, né? Então vai ficar 45 menos 15 menos 6. Uhum. Mas tem que somar o 2, porque quando a gente soma o 2, nós estamos recontando aquelas retas que foram excluídas. Então vai ficar 45 menos 15 dá 30, menos 6 dá 24, mais 2 dá 26. Uhum. Então existem 26 retas possíveis, né, não contando repetições. Beleza? Uhum. Muito bem. Ah, ótimo. Muito bom. Agora, vamos para a B. Quantos triângulos ficam determinados por esses 10 pontos distintos? E aí, você lembra mais ou menos como é a ideia do triângulo? Ai, não. Para a gente formar uma reta, nós precisamos de 2 pontos, certo? Uhum. Para formar um triângulo, precisamos de 3. Olha aqui Sim. o triângulo formado, né? Sim. Poderíamos ter outro triângulo aqui, só como exemplo. A questão é que a gente precisa de 2 pontos numa reta e um ponto em outra. Porque para formar um triângulo, você precisa de 3 pontos não colineares, Certo. certo? Isso. 2 pontos, eles vão sempre ser colineares, dependente de onde estejam os 2 pontos. Não tem como 2 pontos não serem colineares, entendeu? Você sempre Sim. consegue fazer uma linha entre eles. Uhum. O que a gente não pode é ter 3 pontos colineares. Então a ideia é a mesma. Aqui eu precisei fazer uma combinação dos 10 pontos de 2 em 2. Para a gente fazer triângulo, a ideia seria fazer uma combinação dos 10 pontos de 3 em 3, certo? Certo. Mas eu teria que excluir as possibilidades, da mesma forma que eu excluí aqui, certo? As possibilidades de tu teres é, coisas na mesma linha, Uhum. né? Tu teres 3 pontos na mesma linha. Então, é, bem, eu acho que eu já te dei algumas dicas, certo? Uhum. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aparecendo aqui o que eu fiz e vou querer que tu tente fazer, tá bom? Tá. Então perceba a estrutura, porque é aquilo que eu sempre falo aos meus alunos de combinatória. Essa aqui é a matéria mais lógica que tem, ou seja, não é uma matéria que você necessariamente vai ter dificuldades no cálculo em si. Porque essas fatoriais são fáceis de cortar e as contas ficam bem simples, né? O problema está na interpretação do problema, né, da questão e em escrever as combinatórias associadas a isso, beleza? Uhum. Então eu preciso que você tente fazer isso. Eu já te dei as dicas, né? Vai ser uma situação muito semelhante a essa aqui. Só que pensando no triângulo, na questão que os pontos não devem ser colineares, beleza? Tá. Então tá bom. Antes de eu fazer, eu só vou no banheiro rapidinho, tá? Sem pressa.
Voltei. Legal. Então vamos lá. Só recapitulando o que você precisa fazer. Questão B, Uhum. que é para escrever para escrever a quantidade de triângulos possíveis. Qual é a única coisa que você tem que tomar cuidado? Você não pode ter 3 pontos colineares, ok? Tá. Então pense no que eu fiz. Eu vou recapitular o que eu fiz para você entender bem. Eu fiz 10 de 2 em 2 porque nós temos 10 pontos e para formar uma reta precisa da união de 2 pontos, certo? Sim. Mas eu excluí 6 de 2 em 2 para excluir todas as retas repetidas da de cima. E excluí 4 de 2 em 2 para excluir as repetidas da de baixo. Mas somei 2 para pegar uma em cima e uma embaixo, ok? Uhum. Você é a mesma coisa, vai ter que pensar parecido para triângulo. Eu não posso fazer para você, Tá bom. porque se eu fizer para você, você não vai ter a parte principal dessa matéria, que é criar a lógica de como usar a combinação. A parte da conta eu vi que você sabe muito bem, tá bom? Uhum. Muito bem. Então tente um pouquinho, quando você conseguir, só me enviar. Tá bom. Quando você tiver desenvolvido algo, você pode me enviar, não tem problema se estiver errado, tá? Tá Tanto bom. que você use as ideias que a gente está conversando. Beleza. Beleza. Já tô quase acabando aqui. Sem pressa.
Vou te mandar, tá? Ok. Pronto. Bem, vamos ver o que você fizesse. Conjuguei tudo errado os verbos. Daí você fez 10. Isso, beleza. Isso aqui te daria todas as possibilidades de juntar 3 pontinhos. Se você tem 10, muito bem. Agora, o que que acontece? Hum. Aqui embaixo, você fez a junção de 6 de 3 em 3, provavelmente para excluir todas as possibilidades de juntar 3 pontos numa linha só. E aqui também. Eu só não entendi esse mais 3 aqui. Você pode me explicar? Ah, porque eu só fui indo no exemplo. Eu pensei que seria 3. Não. Novamente, tu tens que lembrar que essa matéria não é como as outras. O problema não é o cálculo. O problema é você entender de onde vem cada coisa. Se tu tá colocando esse mais 3 aqui, bem, é porque tu não entendeu a coisa ainda. Cada termo na minha conta tem um motivo. Esse calculou todas as combinações de 2 pontos se nós temos 10. Aqui excluiu todos de uma linha, porque eu não posso ter repetição. Aqui excluiu todos de outra linha, porque eu não posso ter repetição. Eu quero contar a quantidade de retas. Eu somei 2, porque eu tenho uma reta aqui e tenho uma reta aqui que foram excluídas por esses dois. Concorda comigo? Uhum. Aqui, esse número extremamente estranho, que deve ser o 120, são todas as possibilidades de juntar 3 pontos. Aqui a exclusão dos 3 pontos colineares na de cima, aqui a exclusão dos 3 pontos colineares na de baixo. O que que seria o 3? Nada. Esse 3 não faz sentido nenhum, ok? Tá. Eu tive que somar esse 2 pela questão da repetição, então tem lógica nesse 2. Agora, esse teu 3 aqui não tem lógica nenhuma, concorda comigo? Uhum. Então, tudo que tu faz nesse assunto tem que ter lógica. Então, beleza. A resposta seria 74. Muito bem. Vamos ver a próxima. De todos os triângulos determinados por estes 10 pontos distintos, quantos tem como vértice o ponto H? Muito bem. Quantos triângulos tem como vértice o ponto H? Então, nós estamos interessados nessa possibilidade, né? Mas agora, o que que é um vértice de triângulo, né? Um vértice de triângulo pode ser isso aqui, olha só. Ou seja, o H é um vértice, é uma pontinha. Mas também nada impede que seja isso, ou que seja isso. Então, todos esses triângulos que eu estou desenhando aqui são possibilidades de triângulos que têm o H como vértice, certo? Certo. Então, são todos esses que eu quero calcular. Portanto, eu meio que estou fixando que eu quero um ponto específico, que é o H. Na realidade, eu posso pensar de novo esse problema de várias formas. Uma forma que eu pensei é, por exemplo, primeiro, nós de novo, né, temos a possibilidade de ter dois aqui, né, de pegar 2 pontinhos na parte de cima, né? Uhum. Todas as combinações de 2 pontinhos me formam um triângulo com H. Concorda comigo? Concordo.
Isso. Então, para B, nós podemos. Para B, não, para C. Nós podemos começar dessa forma. Eu vou escrever a combinação de quantos pontos nós temos aqui? 6, né? 6 de 2 em 2. Isso aqui eu vou escrever o motivo. É sempre bom, né? Se você está aprendendo a matéria. Esse termo serve para eu pegar dois pontos e fazer o H como ponta do triângulo, vamos dizer assim, ok? Uhum. Então, acho que você entendeu a lógica para essa primeira. Mas, como eu estava falando para você, esta não é a única forma de formar triângulos com H como vértice. Pô, eu apaguei, mas eu tinha feito, né? Uma era essa. Mas existe também a possibilidade do H ser um vértice aqui do lado, ou ser um vértice para o outro lado, ok? Então, a ideia é essa. Agora, como é que nós vamos fazer para pegar todas essas possibilidades, né? Onde o H também é vértice, mas ele é vértice sendo um dos dois pontos na parte de baixo, né? Isso não é tão óbvio. Bem, vamos pensar um pouco. Também preciso pensar às vezes. Uhum. Vamos dizer assim, metade do problema eu já fiz. Agora eu só preciso pensar na outra metade. Como é que vai ficar essa outra metade, cara? Isso aqui. Se eu poderia, por exemplo, excluir já o ponto J. Não, eu posso fazer o ponto J também. O J pode ser um dos pontos. Só que eu vou sempre combinar o H. O H tá fixo, vamos dizer assim. O H ele é sempre uma escolha já desse triângulo. A questão tá nas possibilidades com o H, né? Que pode ser com o G, pode ser com o I, pode ser com o J. Então, a gente vai, por exemplo, com o H e com o G, eu tenho um triângulo, dois triângulos, três triângulos, quatro triângulos, certo? Com esse aqui também tem um triângulo, dois triângulos, três triângulos, quatro triângulos, cinco triângulos, seis triângulos. E com aqui, viu? Dá até para contar quantos triângulos são, né? É meio trabalhoso, mas dá, certo? Uhum. Isso. Então eu estou combinando na prática, eu estou fazendo uma contagem aqui, né? Porque o H está fixo. Eu estou multiplicando a quantidade de pontos de cima com a quantidade de pontos de baixo. Na prática é isso. Então eu vou ter que pegar os de cima, que é 6, e multiplicar por 3. Ok? Uhum. Tem muita conversa. É, esse termo dá conta de pegar os pontos de cima e juntar com os pontos de baixo que não são o H. Sendo assim, tenho todos os triângulos que o H é um dos pontos da base. Beleza? Uhum. Então, a quantidade de triângulos em que o H é um dos vértices vai ser este cara, que tu pode fazer a conta depois, mais 18. Ok? Tá. Muito bem. Então, é aquilo que a gente já conversou, né? Nem sempre tu precisa fazer a combinatória. Às vezes sai por multiplicação, princípio fundamental da contagem, né? Multiplicar as possibilidades, certo? Certo. Então tá bom.
Agora vamos para D. De todos os determinados por esses 10 pontos distintos, quantos têm um lado contido na reta R? A reta R é a reta de cima. Hum. Quantos têm um lado contido na reta R? Bem, quando você fez o seu, você meio que excluiu, né, as possibilidades de colineares numa das retas, né? Isso não nos ajuda tanto aqui. Mas nós já sabemos a quantidade total de triângulos. Você fez a conta, pelo menos. A quantidade total de triângulos era 74, certo? Isso. Isso, então eu já vou escrever isso sobre a D. Isso vai ser importante. D. Quantidade total de triângulos é 74. Sendo assim, eu posso descobrir a quantidade de triângulos que não fazem parte, que não tem a base na reta R, e assim fazer a subtração. Ou encontrar diretamente o que o problema pede. Vê? Existem sempre muitas possibilidades para o que a gente quer, né? O que será que é mais fácil aqui? Talvez seja mais fácil encontrar já de cara todos os triângulos que tem um lado contido na reta R. Porque ter um lado contido na reta R significa que eu estou combinando todo mundo aqui de 2 em 2, certo? Aqui em cima. Eu preciso ter 2 pontos aqui e um aqui embaixo, para ser um triângulo que a base está contida na reta R, certo? Uhum. Contido na reta R. Esse aqui também. Esse aqui também. Então, eu preciso da combinatória de todos esses aqui, para ver todas as bases possíveis. Então, nós, de novo, vamos ter que pegar 2 pontos aqui. Então, são 6. 6 de 2 em 2. Para que serve esse cara? Para que o lado do triângulo esteja na reta R. Mas agora, como é que eu vou fazer para pegar os pontinhos aqui de baixo? É só multiplicar por 4. Porque toda vez que eu tenho um triângulo, que eu peguei 2 pontinhos aqui, por exemplo, A e B, eu vou ter 4, né? Com A e B como base, ó. 3, 4. Concorda comigo? Uhum. Isso. Então, eu vou colocar aqui. Viu como as coisas elas são lógicas quando eu faço? Mas não é tão lógico assim quando eu te peço para fazer, certo? Certo. Então, a quantidade total vai ser o 6 de C2 vezes 4, beleza? Isso. Belezas. Vamos ver a próxima question. Quantos quadriláteros convexos? Essa aqui eu vou te falar, até eu não sei fazer. Por quê? Porque nós temos um baita de um problema quando a gente está falando de quadriláteros convexos. Né? Digamos, eu vou pegar aqui esse cara, eu vou colocar aqui, certo? E agora pensa comigo, beleza, eu vou fazer um quadrado aqui. Digamos, vou fazer um quadrado com esses 4 pontos. Beleza, fiz um quadradinho, certo? Uhum. Mas A, B, G, H nem sempre formam um paralelogramo, né? Uma coisa quadrilátera. Pelo menos não convexa, né? Uhum. Porque eles poderiam estar dessa forma, olha só. Isso aqui não é um quadrilátero, concorda comigo? Concordo. Então nós temos um baita de um problema aqui. Um baita de um problema. Tem que excluir todas essas possibilidades bizarras aí, né? Bem, eu tive muita dificuldade para conseguir resolver esse problema na minha vida toda aí. Mas a gente tem algumas coisas que a gente pode começar pensando. Por exemplo, os 4 pontos não podem ser colineares. Na verdade, a gente não pode nem ter
3 pontos na mesma, senão já forma um triângulo, né? Uhum. Eu poderia ter 3 pontos aqui e um aqui. Então já não pode ser isso. Muito bem. Se eu simplesmente fazer 10 pontos de 4 em 4, eu vou estar pegando isso aqui, que é errado, né? Isso aqui também que é errado. Então, eu acho que a situação mais fácil é pensar que nós vamos ter um C de 2 em 2, 6 em 2 aqui, e aqui um 4 de 2 em 2. E fazer a multiplicação, certo? Uhum. Mas, de novo, quando eu faço isso, eu estou levando em conta a possibilidade dessa junção bizarra. Ou será que não? Bem, faz essa conta para mim aqui, essa multiplicação, e me diz quanto é que dá, beleza? Beleza. Vou no banheiro e já volto. Uhum. Qualquer coisa eu tô por aqui, tá? Mas tente aí. Tá bom. Te mandei. Ok, vamos ver aqui, senhorita. Just a second. Muito bem. Tá, então, peraí. Aqui você chegou em que número estranhíssimo é esse? É 15. 15. Tá. Daí aqui deu 6. Daí você fez 25 vezes 6, 90. Não, 15 vezes 6. Ah, isso. É. Meu Deus, cara. Você tem que melhorar esse teu número 1 aí. Parece qualquer coisa, menos o número 1.
Coisa horrível. Tá. Quem sou eu pra falar de letra, né? Mas esse um é o mais estranho que eu já vi na vida. Agora, então tá bom, você achou 90. Mas, né, como eu estava falando para você, existe aquele problema, né? Agora a pergunta é o seguinte: ele existe de verdade? O que é que a combinação tem de diferente do arranjo, né? Lá naquela folha que eu te mandei, cadê aquela folha que eu te mandei? Ou eu não te mandei ela? Eu não te mandei. Mas, ou eu posso ter te mandado faz bastante tempo. Deixa eu mandar ela de novo. Cadê? Aqui. Ah, não, tá na pasta de estatística. Só um instante. Ó, eu te mandei um arquivo. Olha lá no seu WhatsApp, eu vou abrir aqui. Olha só, qual que é a diferença de combinação para arranjo? Na prática, para o arranjo a ordem importa. Para a combinação ela não importa. Perceba que a combinação ela vai sempre te dar menos quantia do que o arranjo. Matematicamente a gente percebe isso bem fácil porque a combinação está sendo dividida por p fatorial, tá vendo? Uhum. Então é mais um termo dividindo a conta, deixando o resultado menor. Você concorda comigo? Concordo. Então a combinação tem uma quantidade menor de resposta que o arranjo sempre. Por que que eu estou dizendo isso? Porque aqui nesse problema, onde a gente está juntando, por exemplo, os pontos A, B, G, H, existe de fato essa possibilidade do A, B, G, H, mas existe também essa possibilidade aqui do A, B, H, G, ou existe essa A, B, G, A, H, né? Existem muitas. Só que todas elas, o que muda de uma para outra? Muda a ordem, certo? A ordem que eu estou fechando o quadrilátero. E para combinação, a ordem não importa. Então, de todas essas possibilidades que eu estou te mostrando aqui, todas elas, a combinação ela conta apenas uma delas, entendeu? Certo. Percebeu a lógica da combinação, como ela é muito forte? Se você entende a lógica da combinação, você não vai cair em pegadinhas. Realmente, né? Tem muitas possibilidades não convexas aqui. Mas como a combinação só conta uma de todas as possibilidades, então, ela está contando, podemos assim dizer, a única possibilidade convexa que existe, que é esse quadrilátero que eu estou desenhando. Pegou a ideia? Uhum. Legal, né? Muito massa. Então, é por isso que você precisa entender bem a teoria também, a diferença de arranjo para combinação. Porque senão você vai se confundir, você vai pensar assim: será que eu estou calculando todas as possibilidades aqui, ou eu estou calculando apenas a que eu quero? Nesse caso, quando você chega em 90, você está calculando apenas a que você quer, tá bom? Tá bom. Hum. Então, se você entendeu mesmo, vou te pedir para fazer um problema, tá? Hum. Tá bom. Bem, temos pouco tempo, né? Então você pode tentar fazer 61. É um pouco mais fácil. Tá? Passa aí. Quando você terminar 61, você me fala. Beleza. Eu vou pôr ela aqui. E eu gostaria muito, né, que para estudar para sua prova você refaça as questões que fizemos hoje. Né, ficamos, na verdade, a aula toda nessa questão aqui. Então você tem que refazê-la para pegar bem a ideia, senão vai ser tempo jogado fora. Quando que é a sua prova? Dia 27. Ah, só semana que vem. Dia 27 é uma sexta, certo? E nós temos aula só na terça. Uhum. Bem, tu tem aula de manhã na escola, né? Isso. Eu vou, eu vou tentar ver, vou tentar ver pra gente ter aula na quinta, 5 da tarde. Você tá livre? Quinta, 5 da tarde? Eu acho que sim. Bem, então você me confirma, né? Eu vou tentar pegar esse horário pra ti pra gente fazer uma aula extra antes da prova. Acho que vai ajudar, né? Uhum. Beleza. Então tem que fazer a 61 aí. Beleza. Quando você terminar ou tiver algo, me manda.
Eu te enviei. Vamos ver o que você fez. Você fez 7 de 4 em 4 e chegou em 35. Bem, como é que você decidiu que você tinha que usar combinação e não arranjo? Hum, porque que eu acho que a ordem não é importante, Mia. Você acha que a ordem não importa? Ah, muito bem. Justamente porque ele fala aqui funções idênticas, certo? Uhum, Isso aí. Já que as funções são idênticas, a ordem que você escolhe para fazer as funções não vai importar. Muito bem. Gostei. É isso aí. Bem, acho que tá bom, né? Ficamos ali bastante tempo naquela questão, então você precisa refazer aquela questão. Você precisa refazer aquela questão. Sem olhar nada, né, do que eu fiz. Quando você travar completamente, você olha, tá? uhum. Então tá bom. Nós nos falamos então. Semana que vem eu confirmo contigo aquela aula extra lá sobre a sua prova, tá? Vai que Tá também bom. muda a data da prova e tal. Então tá bom, a gente se fala. Tchau, tchau, valeu. Tchau.